Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui então fazendo essa jornada sobre a obra Divina Comédia de Dante Alighieri. Nós estamos aqui então na playlist sobre o Purgatório, ou seja, a segunda parte, ou seja, o segundo livro dessa obra, que é dividida em 3. Nós estamos aqui então com uma playlist, começando agora, somente sobre o Purgatório. Eu já fiz a playlist sobre o Inferno, uma playlist completa sobre a primeira parte, o primeiro livro da Divina Comédia, da obra completa, que é o Inferno. Então, se você tiver interesse, vai estar aparecendo aqui no final desse vídeo ali o acesso para a playlist sobre o Inferno, ok? Nós estamos aqui então nesse vídeo, onde nós vamos falar, trazer toda a chave de leitura, simbolismo, significado, contextualização sobre o canto número 4 do Purgatório. Nós estamos no canto 4 hoje, onde eu trago aqui a introdução do canto e também todo ali a base de simbolismo, de significado, de personagem, de história, para que a gente possa entender melhor e assim, quando ler a obra, entendê-la melhor e assim, digamos assim, entendê-la melhor e trazer realmente para nossa vida, né? Então, e aproveitar mais da obra em si, né? Então, nesse sentido, tirando de tudo isso, é claro, né? Uma base de conhecimento, de valor, para aplicar realmente na nossa vida. Por isso, até mesmo que eu tô trazendo o Purgatório nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Que é a Quaresma, né? Em si. Então, é isso. Então, vamos lá pro canto? Purgatório, de Dante Alighieri. Eu pretendo fazer os vídeos mais rápidos, né? E eu acho que os cantos não são tão difíceis assim de entender. E acho que eu consigo fazer vídeos mais rápidos, né? Então, eu tô tentando fazer no máximo até 20 minutos, né? O melhor, né? Seria conseguir fazer em 15 minutos, então não liguem se os vídeos estiverem aqui mais rápidos, ok? A intenção mesmo é passar a base do canto, né? A explicação do canto e tudo mais. E não encher de coisa, né? Referente a algumas coisas mais complexas, daí eu vou buscar base em outras coisas, que nem catecismo, história da igreja, história de Dante, sobre a fé, sobre a Bíblia, essas coisas assim, né? Aí realmente os cantos tiverem mais complexidade, vai ter mais assuntos a serem tratados e resolvidos, então vão ser mais longos. Mas no básico, eu acho que em 15 minutos, 20 minutos dá pra gente falar super bem do canto, ok? Então, vamos lá pro canto 4. A introdução do canto. Seguindo os conselhos recebidos, os poetas, através de um caminho apertado e difícil, sobem ao primeiro salto. Virgílio explica a Dante que, encontrando-se em hemisfério antípoda àquela terra, o Sol gira em direção contrária. Vendo muitas almas recolhidas à sombra de um rochedo e aproximando-se delas, Dante reconhece o seu amigo Belacqua. Aí estão os espíritos preguiçosos, dos que esperaram para arrepender-se a termo da vida, né? E assim começa o canto. Então aqui já tem um spoiler, né? Sobre o que é o canto 4. É sobre as almas preguiçosas. Então, a primeira, não estamos propriamente no purgatório com as almas que estão já purgando os seus pecados. Nós estamos como se fosse na subida, na base da montanha. Então, no canto anterior a gente viu sobre os excomungados, ou seja, os inimigos da igreja, os hereges, mas que no fim da sua vida, com contrição perfeita do seu coração, se arrependeram dos seus pecados e pediram perdão a Deus, ou seja, se arrependeram e pediram perdão dos seus pecados no instante da sua morte praticamente. Então, Deus, que é infinita bondade, misericórdia e amor, os perdoou, só que eles estão aqui no purgatório, ou seja, para purgar os seus pecados, as consequências dos seus pecados, os efeitos dos seus pecados, né, para que então eles adentrem os céus, estão salvos, né? Mas como eles se arrependeram e pediram perdão a Deus, eles não estão com os excomungados lá no inferno. No inferno realmente é um estado da alma onde ela se obstina no seu pecado, né? Ela se obstina no seu pecado,
ela não se arrepende de verdade. Uma coisa é falar assim, eu me arrependo de todos os meus pecados. Deus vai ver o nosso coração, a intenção do nosso coração, a verdade do nosso coração. É nesse sentido. Então, aqueles que se obstinam no pecado e não se arrependem verdadeiramente, não têm a condição perfeita, infelizmente, né, terão um destino horrível, que é a morte eterna, né, que é a segunda morte, como diz as Sagradas Escrituras. Mas os que se arrependem de coração, mesmo que seja no ato, né, mesmo que seja no sentimento, mesmo que seja numa palavra, Deus escuta, Deus perscruta o coração. Então é nesse sentido de misericórdia infinita de Deus. Então aqueles que se arrependeram no último suspiro, no último instante de suas vidas, eles recebem sim a salvação. Mas temos que passar um longo período aqui no purgatório para purificar os seus pecados, para se purificar das consequências dos seus pecados, dos efeitos dos seus pecados, para se purificar dos pecados leves também, né? É nesse sentido. Então, aqueles que não morreram em pecado mortal, ou seja, se arrependeram, eles estão aqui. Então, os excomungados estão aqui, que foi o canto passado. Então, eles têm que esperar muitas vezes o número de dias, de anos que eles viveram, né? Lá no... 3 vezes o tempo da vida deles aqui nesse terraço, para daí começar a purgar seus pecados na montanha do purgatório, ou seja, começar a subir. E aqui estão os preguiçosos, ou seja, os preguiçosos, eles estão em vantagem, um nível superior, um nível melhor do que os excomungados, né? Porque eles não foram inimigos da igreja, não foram hereges. Mas eles se arrependeram tardiamente por preguiça, podendo fazê-lo antes. Mas por causa do esforço, ou porque... por causa do esforço, porque queria viver a vida, deixou essa questão para depois. Amanhã eu me converto, tem muito tempo ainda. Quando eu ficar mais velho e sobrar tempo. Porque quando eu tiver mais velho, igual a senhorinha da igreja, aí eu vou pra igreja. Porque daí eu vou ter tempo, vou estar aposentado, vou estar com minha vida feita, meus filhos vão estar criados, eu vou ter tempo. Tem a musiquinha, né, que diz da formiguinha, né? Como é que é? Como é que é a música da formiguinha? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Que é a música da formiguinha, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então, realmente, morreram não estando em pecado mortal, se arrependeram dos seus pecados, mas de uma forma tardia, sendo que podia ter sido feito antes e não foi feito por preguiça. Aqui vem uma chamada de atenção pra gente, né? Exemplo, eu não vou pra missa hoje. Porque, no domingo, né? Eu não vou na missa hoje porque tá chovendo. Eu já fui todos os domingos do ano até agora. Não faz mal eu faltar a missa de domingo hoje. Tipo, não tem uma justificativa. Tá doente, vai trabalhar, tem alguma urgência, emergência, tem alguma atividade, tem alguma coisa a fazer. Mas simplesmente por preguiça, pra dormir até mais tarde, porque tá chovendo, Sendo que quando a gente faz um esforço pra ir, apesar da preguiça, isso daí agrega muito mais valor à nossa atitude. Então, muito mais a gente vai se purificar, né? Vai se santificar, indo contra a nossa vontade preguiçosa. Então, eu não vou. Aí morre, entendeu? Vai pro purgatório porque faltou um domingo na missa, sendo que nunca tinha faltado. Mas, porque faltou aquele domingo por preguiça. É nesse sentido, assim, sabe? Eu acho essa reflexão sobre esse campo. E aqui vem também a atitude que as pessoas têm que ter. Porque no canto inteiro fica muito descrito a dificuldade de Dante e de Virgílio tá subindo essa montanha difícil. Então o canto inteiro é uma explicação sobre a preguiça, né? Que é um vício, um pecado, a preguiça e a atitude que nós precisamos ter para vencer essa preguiça, que é o esforço, que é a dificuldade, que é a força de vontade aplicada naquilo que eu não quero fazer ou que é difícil para mim.
Entendeu? Então é nesse sentido. Então o canto é realmente uma explicação perfeita. Então o que acontece? Eles passam dessa parte do excomungado e eles começam a subir a primeira parte, o primeiro nível ali da montanha, ok? Então, as almas, eles estão andando com as almas em direção à montanha e as almas dizem em voz única lá, em uma só voz, a gente achou aqui um caminho que pode ser o caminho pra gente começar a subida. E realmente o caminho que é um caminho muito estreito e ele fala explicitamente que parece que a montanha tem um ângulo, um nível íngreme de 45 graus, ou seja, é muito elevado, né? É muito difícil de subir e tudo mais. Só que Dante, antes de chegar nessa base, Dante dá uma explicação sobre a alma do ponto de vista de Aristóteles e do ponto de vista de Platão. Olha só que riqueza que é essa obra, né? A gente vê muita coisa filosófica aqui que dá sentido a tudo isso, né? No conhecimento do ser. Então ele diz assim, que o tempo passa tão rápido que ele nem percebe que o sol já tá andando, já subiu uns 45 graus, né, da sua cabeça. Porque ele explica assim, que quando a alma está com a atenção muito intensa no prazer ou na dor, o tempo passa que a gente nem percebe. E isso aí é um indicativo de que nós temos apenas uma alma. Porque se tivéssemos outras, a nossa atenção estaria dividida em outras coisas. Então teríamos mais controle do nosso tempo e teríamos mais acesso à nossa atenção em diversas coisas ao mesmo tempo. Mas quando a gente está intensamente atento a uma coisa, a gente esquece tudo o resto. Ou seja, até o tempo, as pessoas, as coisas. Então, como eles estavam atentos ali às almas e tudo mais, naquela conversa, que eu estou dizendo para você que eles estão a caminho ali do pé da montanha e ele estava escutando aquela alma que ele tinha encontrado, que era amigo dele, que é o Manfredo, né? Então ali ele nem percebeu naquela conversa, as almas ali, o tempo que tinha passado, porque ele estava muito atento. Então aqui ele tenta trazer uma explicação sobre a diferença de pensamento de Platão e de Aristóteles. Referente à alma. Então, Platão, ele faz essa referência aqui para explicar que Platão, ele acreditava que nós temos 3 almas, ou seja, uma alma sensitiva, que é o coração, uma alma vegetativa, que está mais ligada ao fígado, e uma alma intelectual, de razão, referente ao nosso cérebro. Então, nosso cérebro, nosso coração e nosso fígado tinha uma alma que comunicava e nos uma alma que nos comunicava o mundo e que agia e reagia referente à necessidade, né? E ao mundo externo. Então, ele diz então e afirma isso, digamos assim, de forma contrária a Platão, explicando aquilo que Aristóteles já explicava, que na verdade nós não temos 3 almas, nós temos uma alma só, e essa é a prova, porque quando a gente vai prestar atenção ou no momento de prazer ou de dor, a gente não consegue prestar atenção em outra coisa, ou seja, ou a gente presta atenção numa coisa ou em outra coisa, né? A gente não consegue estar atento a diversos assuntos, diversos meios e ambientes ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, ele está afirmando a ideia e a explicação de Aristóteles sobre a alma, ou seja, nós temos apenas uma alma e essa alma tem 3 potências, ou seja, 3 forças, 3 ânimos, né? 3 instintos, que é viver, sentir e raciocinar, ou seja, as 3 potências da alma, né? Então, nesse sentido, referente então às potências, às faculdades dessa alma, né? Viver, vontade, sentir, a memória, a razão e a vontade, né? E assim por diante. E essa afirmação, né, já que Aristóteles é uma pessoa que influenciou muito os pensamentos e as respostas teológicas de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, então, digamos assim, que está aqui também essa explicação, porque vem também afirmado por Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino, ou seja, os ensinamentos tomistas, que explicam muito sobre isso. A alma na sua potência, a alma na sua ação e reação e entendimento sobre o mundo externo, e também a alma nas suas faculdades, então, nesse sentido. Então, Aristóteles influenciou São Tomás de Aquino que influenciou também Dante, né, a escrever sua obra em cima e por base nos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Ou seja, como já dizem, já falaram, e eu falo aqui de novo, né,
a Suma Teológica em verso, né? A Divina Comédia. Então, em poesia, né? Nesse sentido. Então, aqui, nesse começo, é um parágrafo, vamos dizer assim, né? E explica tudo isso, gente. Tudo isso. Olha a riqueza dessa obra. É maravilhosa a riqueza dessa obra. Beleza. Então, ele explica Platão, do ponto de vista de Platão, de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, referente à alma. Então, temos uma alma só, porque, do contrário, se tivesse mais alma, a gente conseguia prestar atenção e viver intensamente outros momentos, variadas coisas ao mesmo tempo, mas nós não. Quando estamos ali focados em alguma coisa, atenção em alguma coisa, a gente só consegue prestar atenção naquela coisa. Então, por isso que digamos assim, a prova de que temos apenas uma alma, nesse sentido. Então ele percebe também outra coisa, que conforme eles vão passando, subindo e tal, ele percebe que o Sol, ele não é da direita, ele não anda da direita da esquerda para direita, mas da direita para esquerda. Ali, de uma forma geográfica e referente aos astros, Dante e Virgílio tentam explicar ali a localização, o ponto de onde eles estão. Eu nunca fui muito boa, quer dizer, eu sou péssima em geografia e sou péssima em astrologia, então eu não posso explicar uma coisa que eu não domino, me desculpem. Mas quem gosta pode aprofundar nesse sentido. Então ali, a posição, o lugar onde eles estão, que em lugar ali de contrário a Jerusalém, falar de Marrocos e tudo mais, e a posição de que onde o Sol se movimenta, que é uma posição diferente da que eles estão acostumados, é que condiciona e tenta explicar mais ou menos geograficamente onde eles estão. É mais ou menos o sentido da montanha, entendeu? A montanha tá aqui e o Sol tá andando ao redor, ali, os astros andando ao redor. Mais ou menos isso, tá bom? Então, voltando aqui, sobre essa escalada difícil, tem um precipício que eles têm medo de cair, eles têm que se segurar, é uma forma difícil deles se manter ali de pé, e todo o esforço e o cansaço que aquilo tá gerando neles para eles subir esse primeiro nível é realmente uma explicação sobre a atitude que nós precisamos ter diante da preguiça. Gente, isso veio muito de encontro ao meu coração. Você tá vendo que até tô falando de uma forma diferente, porque realmente tô meio afetada, meio emocionada, porque vem de encontro ao meu coração nesse momento, porque eu tô passando por um momento de preguiça terrível. Não tanto de preguiça, uma preguiça resultante de um cansaço, né? Eu sou mãe de 3 e tudo mais, então, tipo, todo esforço e dificuldade, além daquilo que eu já estou vivendo, eu tento evitar, mesmo sabendo que é bom, sabe? Então eu tenho lutado com a preguiça todo santo dia, ou seja, levantar mais cedo, porque às vezes à noite eu não durmo direito, então dá aquela preguicinha de levantar, sendo que podia estar dormindo. Eu preciso fazer um trabalho, eu preciso fazer um vídeo, mas se eu deixar para depois, se eu deixar para amanhã, sabe aquela procrastinação? Porque a procrastinação, gente, nada mais é do que a preguiça. Você quer vencer a procrastinação, está aqui a solução, o remédio. Qual que é a solução e o remédio? A solução e o remédio é você se esforçar, né? A sua vontade, forçar a sua vontade naquilo que é esforço difícil e contrário à tua preguiça, ou o teu conforto, né? Ou o teu bem-estar. É assim que se vence a preguiça e, portanto, a procrastinação. Mereço um like, né? Mereço um like. Então aqui eu aprendi muito nesse canto, né? Porque eu já tinha lido, tudo bem, mas agora, nesse momento que eu tô vivendo, veio muito de encontro. Aquilo que eu falo, né? Não existe coincidência, mas providência de Deus. Tanto é que eu fiquei lutando, né? Falo, gente, será que eu gravo já? Será que eu posso deixar mais para depois do meio do ano, né? Final do ano, será que eu aproveito? Então eu tava bem procrastinando essa segunda playlist aqui sobre o purgatório. Então, mas eu tô aqui pela graça de Deus. Falei, Deus, se for da sua vontade eu vou fazer. Então hoje eu percebi que realmente é a vontade de Deus explicitamente e importante e principalmente para mim. Eu tá revendo tudo isso. Então é bem legal. É interessante. E é essa experiência que eu queria passar pra vocês, sabe? É maravilhoso. Então, eles estão subindo e tal. E ali o Virgílio vai
orientando a Dante isso mesmo. Ai, eu tô cansado, ai, porque não sei o que, Dante, vamos, mais um esforcinho, vamos, aplica a sua vontade, aplica a sua força, faz um pouquinho a mais, sabe, para você vencer isso, porque é realmente sobre isso que nós estamos falando, vencer isso, né? Ah, depois eu faço, ah, vai me causar um trabalho, vou mexer, vai me faltar tempo, vai me exigir esforço, vai me exigir dedicação, eu vou esquentar minha cabeça, eu vou arrumar problema pra minha cabeça, é arrumar sarna pra se coçar, eu tô bem aqui, deixa eu quietinha, sabe? Depois eu faço outro dia, quando vir outra oportunidade, agora não, papapá. É isso. É mais ou menos isso que o canto tá tentando explicar. Então eles vão e se aproximam de uma rocha, e à sombra daquela rocha estão várias almas espreguiçadas sob aquela sombra daquela rocha. E aí eles estão muito preguiçosos, deitados, escorados. Tem uma alma específica que chama a atenção de Dante, que ela tá abraçada no joelho e a cabeça no joelho, né, nesse sentido, caída sobre o joelho. E ele pega e comenta com Virgílio, aquela alma lá tão preguiçosa, não tá aguentando nem a cabeça, que a cabeça caiu no joelho. E aquela alma levanta a cabeça, né, vagarosamente, lentamente, de preguiça, né? E aí conversa com Dante, e ele percebe que é a Belacqua, essa alma preguiçosa, né, Belacqua, e ele explica o porquê que ele tá ali. Belacqua era uma pessoa que viveu na época de Dante, conhecido de Dante, porque ele fabricava instrumentos e por vezes tocava. E ele tinha uma loja de instrumentos musicais, né, e por vezes tocava. E Dante era apaixonado por música, então conhecia muito bem ele nesse sentido, por causa disso, né. Então ele explica o porquê que ele tá ali, e é bem interessante a explicação que ele tá, né? Dante pergunta assim, mas o que fazes aqui sentado? Está esperando um guia ou ainda está tomado pelo vício antigo? Ou seja, né, o pecado que vivia. Daí Belacqua vai explicando por que ele tá ali. Não posso cumprir a minha pena, a minha purgação, porque ele ainda não está dentro da montanha do purgatório, né? Não está subindo ali para realmente se purificar, ele está ali naquela aguardo, porque ele se arrependeu tardiamente. O anjo que guarda a porta da montanha não o deixa entrar enquanto ele espera, né, os céus darem o número de voltas, né, que ele teve, até o céu não dá o número de voltas em que deu enquanto ele vivia, ou seja, os anos, o tempo que ele viveu. Me arrependi no último instante, quanto eu não podia mais pecar, ou seja, enquanto ele podia pecar, ele ia deixando para depois, para se converter, para se arrepender. Então, por causa disso, dessa consciência e o deixar para depois, por causa de preguiça, para poder aproveitar a vida, digamos assim, e só se arrepender quando não podia mais pecar mesmo, então ele tá aqui nessa primeira subida aqui, digamos assim, nesse segundo nível, destinado aos preguiçosos. E ele vai ficar ali até, né, dar esse tempo, a não ser que, né, ele seja ajudado por uma alma em estado de graça com as suas orações. Olha a importância de as almas que vivem em estado de graça rezarem sempre pelas almas do purgatório, né? Então aqui vem trazer um pouco dessa fé, dessa doutrina, né, da igreja. Essas almas estão aqui, como os excomungados têm que esperar um certo tempo para realmente adentrar dentro da montanha, começar a subida realmente da montanha, onde eles vão purgando, purificando mesmo os seus pecados. Mas isso já faz parte de uma penitência, isso já faz parte dali da purificação deles, da purgação deles. E aqui eles não fazem nada mais do que esperar, da mesma forma como eles viviam na Terra. Existe ali uma conversa sobre essa subida difícil e tudo mais, e Dante estava reclamando, estava cansado e tudo mais. E o Belacqua começa a conversar com ele sobre isso. E essa conversa nada mais é do que a explicação de que é muito difícil, que realmente dá um sofrimento, uma dificuldade, um desconforto enorme, aquela vontade de desistir.
Mas conforme vai evoluindo os níveis, né, da subida, o esforço fica mais fácil, mais leve, até o ponto de que lá no cume, lá no pico da montanha, já não se sente esforço nenhum para subir. E aqui eu trouxe para mim, quando a gente se converte e a gente se arrepende e a gente tem uma iluminação da nossa consciência referente ao que realmente é a fé, a religião, Deus e tudo mais, a gente vai percebendo os nossos pecados e o quanto que é difícil nesse primeiro momento a gente abandonar algumas coisas que nós estamos, por mais graves ou mais leves que sejam, mas que a gente sabe que precisa eliminar, e a gente tem essa dificuldade, né? Então, eu acho que simboliza mais ou menos isso. No começo ali, é difícil, a gente tem que lutar, a gente tem que ir contra a nossa vontade, a gente tem que esforçar e aplicar força naquilo que é difícil, para que a gente consiga vencer tudo isso e vencer a nós mesmos. Então, essa montanha representa também essa dificuldade, dessa luta diária, dessa força diária, dessa aplicação naquilo que é contrário à nossa vontade, mas que a gente sabe que é o certo e tudo mais. Então, essa dificuldade. Mas conforme a gente vai praticando isso, né, a gente vai evoluindo nisso, as coisas vão ficando mais fáceis. Não que não seja difícil, mas de tanto você praticar, igual vai na academia, de tanto você trabalhar o braço nos primeiros dias, você não tem experiência, nossa, no outro dia você tá moído, arrebentado. Mas conforme você vai praticando o exercício, o teu corpo vai se acostumando. Não que o exercício seja difícil, mas é que o seu corpo começa a ficar fortalecido e aquilo já não faz tanta... não é que não faça diferença, continua fazendo diferença. É um exercício, vai exercitar. Mas não é mais tão penoso, não é mais tão dolorido, porque você já se acostumou. Então, nesse sentido, não que as coisas fiquem fáceis, é que você fica forte diante das coisas e as coisas se tornam mais fáceis. Ou seja, não é mais... de tanto você praticar a virtude da fortaleza, da prontidão, da diligência referente à preguiça, conforme você vai vencendo e você vai evoluindo, você vai crescendo na virtude contrária, não vai se tornar mais um peso, um sacrifício, uma dificuldade, vai se tornar leve. Você vai estar fazendo mesmo sem perceber. Mais ou menos, acho que nesse sentido, é mais ou menos esse simbolismo, essa analogia, que tá nesse canto aqui, sabe? Então, é necessário no começo, você, para adquirir qualquer hábito bom, você vai ter que se esforçar, vai ter trabalho, vai ter dificuldade, vai ter preguiça, vai ter vontade contrária, porque é contrário ao nosso conforto, à nossa zona de conforto. Então, para sair dela, realmente vai exigir um esforço. Mas se você resistir, perseverar nela, você automaticamente vai estar vivendo-a, de repente, de uma forma comum. Ou seja, o que era difícil vai se tornar um hábito e você nem vai perceber. Então é nesse sentido. Por isso que eu acho que esse canto realmente expressa muito a preguiça, mas mais do que isso, aquilo que a gente precisa fazer de forma contrária para vencê-la, né? Apesar da dificuldade, do esforço e tudo mais, sair dessa zona de conforto realmente. E depois se torna um hábito, se torna fácil, né? Ou seja, vencemos a preguiça. Então eu acho que é isso. Bom, esse foi o canto. Eu acho que eu consegui expressar aqui e explicar tudo o que eu precisava e que esse canto pede. Então a importância de esforçar-se, aplicar força de vontade, apesar que seja na dificuldade ou naquilo que é contrário à nossa vontade, e a oração das almas em estado de graça, né? E se arrepender e voltar e se converter a Deus realmente no instante que é tocado, não ficar deixando para depois, porque senão nós estamos destinados a esse segundo nível do purgatório. Nesse espaço aqui antipurgatório, né? Então, nesse tempo de espera aqui, ok? Então, nesse sentido, as almas vão tomando consciência, mas elas já estão lá. Nós podemos tomar consciência aqui e já viver tudo isso aqui, para quando a gente for, a gente ir direto pro reino dos bem-aventurados. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comenta e compartilhe. Que você tenha aproveitado desse canto tanto quanto eu. E é isso. Eu fico por aqui e espero você no próximo canto. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!